A paz do Senhor, bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade, consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, obrigada por mais um dia, obrigada, Senhor, pela força, pela graça, pelo vigor, nós bendizemos, Pai, nós apresentamos tudo que temos e somos a Ti, e a tudo consagramos a Ti, Paizinho Santo, nós consagramos nosso tempo de oração para Ti, que venha a revelação da Tua palavra, aquilo que Tu queres nos instruir, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos, cobre-nos com sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A gente vai gravar agora, muito barulho pela volta, nós temos obras na volta, mas a gente vai deixar aqui sim, porque hoje, hoje é o dia de trabalho e vai estender um pouquinho. E eu disse, hoje eu quero deixar essa palavra, uma palavra que foi uma revelação da parte do Senhor, mas nós vamos conversando à medida que a gente vai ministrando. Está lá no livro de Josué 10, 12, que fala, quando Deus ele vem para lutar as nossas batalhas. Está escrito: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Alajon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro dos retos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, e nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o povo, todo Israel com ele, ao arraial e a Gilgal. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, essa palavra veio muito forte no meu coração no dia de hoje, enquanto eu estava no meu tempo de oração, no meu tempo de devocional, onde o Senhor falou muito forte ao meu coração. A palavra de Deus vem falando que Josué estava com o povo de Israel numa guerra, numa batalha, e naquela batalha, o povo de Israel, ele combatia na terra, com luta, com espadas, com lanças, escudos, mas Deus, ele combatia dos céus, A palavra de Deus diz que Deus mandava pedras de saraivas, pedras de fogo que desciam do céu, e ali, a palavra de Deus diz que Deus, ele exterminou muito mais pessoas, naquele campo, naquela batalha, ele exterminou quase, muitas vezes mais os inimigos de Israel do que propriamente eles no fio da espada. Quer dizer, que Deus desceu mesmo para combater. Então Josué, naquele momento daquela batalha ferrenha, Josué ele não queria, que a guerra acabasse ali. Ele não queria que a coisa ficasse daquele jeito, Ele disse, não, eu quero que isso aqui termine hoje. Eu quero que hoje essa guerra tenha um fim. Essa batalha vai ter um fim hoje, E aconteceu que Josué, a palavra de Deus diz que ele dá ordem para a lua e para o céu, para o sol. Então ele diz para o sol para ele se deter num lugar e a lua se deter no outro. Quer dizer, Josué estava dando uma ordem, que era para o sol, que ele ficasse num determinado lugar. E a palavra de Deus diz que o sol, ele parou no meio do céu. Quer dizer, ali por volta dos meio-dia, a gente imagina um pouquinho mais, um pouquinho assim, e a palavra de Deus diz que o sol não se apressou em se pôr, quer dizer, mexeu em toda a parte, do tempo cronológico naquele dia, aconteceu ali um mover no tempo cronológico, onde o sol, à medida que ele vai nascendo, ele vai passando, ele vai se pondo, é onde contamos nossas horas. Então a palavra de Deus diz que naquele dia o sol, ele ficou muito lentinho, ele mexia bem pouquinho, quase nada, para deixar o dia bem claro por um tempo maior. É como nós, quando nós chegamos no verão,
que nós vemos aquela estação em que o sol demora mais para se pôr, que o dia fica mais alongado. E a palavra de Deus diz que nesse dia o sol realmente, né, ele foi se movendo muito lentamente e que o dia ficou um longo dia. Não fala, né, se o sol se pôs à meia-noite, se foi 11 da noite, não falou. Só disse que aquele dia o sol se alongou para se pôr, ele demorou para se pôr. Né? Então, quando eu escutei, né, quando essa palavra ela veio, porque realmente, né, eu estava orando hoje, o Espírito Santo de Deus, né, vinha falando, né, Josué pediu, né, que aquela batalha não acabasse daquele jeito, que a circunstância não acabasse ali, mas que ele queria ir até o final. Por isso ele pede, né, que o sol não se coloque, que o sol não vá se pôr, né, no seu lugar, onde ele todos os dias, ele vai ali para fechar o dia. Então, naquele dia, Josué diz: eu não quero essa batalha terminando, eu quero lutar essa batalha até o fim. E foi nessa palavra que o Espírito Santo de Deus falou, que os servos de Deus, o povo de Deus, pessoas estavam desistindo, né, daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus já tinha trazido, né, como um sinal, como uma bênção, aquilo que o Senhor já tinha movido em algumas áreas. Então que eles cansaram também muitas vezes pela espera e estavam desistindo da palavra que o Senhor tinha dado, né? Então o Senhor, ele falava, né, ora, liberando a palavra para o povo de Deus acreditar, né, para acreditar na promessa, né, nos sinais, naquilo que Deus já falou, naquilo que Deus já prometeu, né? Era como se houvesse uma ordem do Espírito Santo, né, para fazer aquela palavra, para liberar aquela palavra, e aquilo mexeu comigo, né? E eu disse: Senhor, né, que palavra é essa, Senhor? Isso não é para mim, Senhor, porque eu estou esperando em Ti. Eu não desisti dos meus sonhos, não desisti da Tua palavra, das Tuas promessas, Senhor. Eu estou firme, Senhor, na rocha. E aí depois eu fui falando com o Espírito Santo, né? E aí o Senhor, ele falou, né, que ele estava pedindo aquela ordem, né, de liberação de palavra, é porque o Senhor, ele estava dizendo, né, que há quem precise dessas liberações, dessas palavras proféticas no mundo espiritual, né, que essa palavra, elas são liberadas por intercessores e profetas de Deus na terra. Então elas são autorizações no mundo espiritual, né, onde a liberação de palavras, né, de profecia, pelo profeta, pelo intercessor, né? A gente sabe, a palavra de Deus diz que Deus procura os intercessores na terra. Quem é o intercessor que está nessa brecha, que está ali clamando por aquela área, por aquele pedido, por aquela pessoa? E aí o Espírito Santo de Deus falava a respeito dessa palavra de Josué. A palavra de Deus, né, vem falando que a palavra que o Senhor deu, que o Senhor cumpriu a palavra de Josué, né? A palavra de Deus fala, né, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Quer dizer que pela voz de Josué, pelos decretos de Josué, pela ordenança de Josué, o tempo cronológico parou. Quer dizer, Deus moveu, né, as estruturas do universo para fazer cumprir a ordem de Josué. E quando o Senhor me falou acerca, né, dessa palavra, porque muitas vezes a gente já leu essa palavra, né, e aí a gente entende. Aí quando eu comecei a meditar nessa palavra, enquanto eu estava orando, veio forte a palavra de Josué, dando ordem ao sol que fica onde está, para a lua aí, para a sol aqui, né? Então ali a gente entende o quê? Né? Que realmente pela palavra, pela ordem, né? Palavra de ordem de Josué, naquele dia, o dia se alongou, o sol parou, a lua parou, até que tivesse o final da guerra. E o Espírito Santo de Deus, ele falou ao meu coração: há pessoas que precisam de palavras, eles têm que lutar até o fim. É até o fim, né? Tem que ser um dia longo para as nossas vidas, né? É como se o Senhor dissesse: olha, vai resistindo, né? Como se o Senhor dissesse: não para a batalha no meio, não para o que tu estás fazendo, não para o que tu estás construindo, não para o que tu estás no teu coração, o que tu está planejando, né? Não para. Então era essa palavra que o Senhor dizia, falava ao meu coração, né? Que no decorrer dessa nossa resistência, perseverança, o Senhor faria o que? Ele iria mover toda a extremidade dos céus e da terra. O Senhor iria mover, até mesmo se fosse preciso,
Ele iria mover dos céus para a terra, assim como foi ajuda para o povo no momento da guerra, onde vinham saraivas, pedras de fogo descia do céu e matava aqueles componentes do exército do inimigo. Então o Senhor disse, né, não para. Se preciso for, eu movo do céu para a terra. Se preciso for, eu movo toda a estrutura do universo só para abençoar. E quando eu entendi, né, o quanto Deus quer que nós estejamos firmes naquilo que Ele prometeu. E quando Deus dá uma palavra, Ele espera que nós esperamos, né? Aquele cumprimento, aquele tempo que venha fluir, que venha surgir aquela bênção, aquela palavra, aquela promessa, aquela profecia que o Senhor, Ele manda para as nossas vidas. Então, se tiver que descer fogo do céu, né, para vencer e romper com todas as barreiras, com todas as resistências espirituais, o Senhor manda fogo do céu. E se tiver que mover estrutura de terra e céu, abalar todas as estruturas do nosso planeta para se fazer cumprir uma ordem daquele que é um homem reto e justo do Senhor, o Senhor vai fazer cumprir. Então a palavra para nossas vidas: não desista. Continue nessa batalha, nessa peleja, nessa guerra, nessa conquista. Avance para o alvo, porque certamente o Senhor, se Ele mandou liberar uma palavra profética, declarando, não desista, porque o Senhor vai te entregar a bênção na tua mão. Então, com certeza, já tem moveres e já tem poderes. Começa a liberar palavra profética, porque pela palavra Deus vai mover a estrutura de ambientes, lugares e pessoas. E se precisar, Ele entra na batalha, Ele para sol, Ele para a lua, Ele movimenta toda a estrutura do universo para se fazer cumprir a palavra daqueles que têm fé que o Senhor pode fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, glórias, Senhor, glórias por essa linda palavra. Obrigada por ter escolhido, Senhor, meu coração, minha vida, Senhor, para interceder, Senhor, na terra. Que tu nesse dia, Senhor, tu ouça a voz dos intercessores do Senhor. Que nesse dia, Senhor, meu Deus, faça calar toda a voz, Senhor, meu Deus, da contrariedade, da oposição, do domínio das trevas, a tudo que levanta, Senhor, contra os teus filhos numa peleja, numa perseguição, numa treva ardida, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos céus abertos sobre a vida dos teus filhos. Nós profetizamos, Senhor, que pela palavra de poder, pela palavra de fé, pela profecia, Senhor, que os teus filhos estarão liberando no dia de hoje, Senhor. Começará um grande mover dos céus na terra. O Senhor tocará com as estruturas do céu, com as estruturas do reino. O Senhor tocará na nossa terra, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos, Senhor, sim, Senhor, que venha o teu mover, que venha o teu favor, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Reina poderoso, Senhor, sobre tudo que estamos, Senhor, meu Deus, trabalhando, Senhor, lutando, construindo, Senhor, neste dia, em nome de Jesus, que tu possa ir adiante, meu Pai. Luta nossas pelejas, luta nossas guerras, Senhor, vai à frente de tudo. Nós declaramos, Senhor, meu Deus, a nossa alegria é que o Senhor vai conosco em todo o tempo. Senhor, nós declaramos, Senhor, meu Deus, a alegria do teu povo, Senhor, é saber que as mãos do poderoso Deus militam em toda a batalha. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, pela tua palavra nós declaramos, vai cumprir, tintim por tintim, a cada palavra, profecia, sinais, tudo que o Senhor prometeu às nossas vidas, Ele vai fazer. Aleluia, glória a Deus, Senhor, assim nós declaramos, em nome de Jesus. Que seja essa palavra, né, um acalento para o seu coração. Não desista, porque o Senhor vai começar a mover pessoas, lugares, corações, só pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz.